Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos. Preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi. Do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Carlos Batista. Alô, alô, Brasil! Brasil, Brasil! 18 horas, está começando agora o Esporte em Debate. Que coisa, hein, ô louco? A França caiu fora. Ampla favorita antes do início da Copa e tá fora da final. A grande favorita. Que coisa é o futebol! Mas vamos aqui com o nosso futebol doméstico. Você participa pelo Fala Galera. Você é a favor da continuidade de Hélio Cizenando no comando do Guarani? Opine 97102-1493. 97102-1493. E na sua opinião, a Ponte Preta está conseguindo repor as saídas do elenco à altura? Opine 97102-1493. 97102-1493. Mensagem de texto, mensagem de áudio, ambos curtos. Assim, dá tempo de colocarmos o maior número de participações. Pautas do Guarani. Elenco alviverde ganha 2 dias de folga após a derrota. Se reapresenta amanhã de olho no próximo compromisso contra a Inter de Limeira, somente no dia 27. Hélio Cizenando tem 2 desfalques confirmados para o duelo regional e espera contar com os retornos de Jonathan Costa e João Paulo. Guarani fecha a 14ª rodada na 5ª colocação da Série C, a 2 pontos da líder Inter de Limeira. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Após saída do brinco, Matheus Costa leva a Inter de Limeira à liderança da Série C. Pautas da Ponte Preta. De olho no mercado alternativo, diretoria da Ponte encaminha contratação de Otávio. Volante ex-Piauí e destaque da Portuguesa Santista na campanha do título da Série A3 de 2026. Elenco atual da Ponte tem apenas 6 remanescentes do grupo, que conquistou o título da Série C em 2025. Ponte Preta fecha a 17ª rodada na vice-lanterna da Série B. Agora 11 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Por onde anda? Ex-Ponte Gé troca de clube após passagem apagada pela Turquia. São
18h04, Pedro Piscinato. E os seus destaques iniciais. Alô, Pedrão, um abraço pra você, boa noite. Fala, Batistão, boa noite pra você, um grande abraço, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Esporte em Debate. Destaque inicial pelo lado do Guarani é que o elenco do Bugre vai se reapresentar amanhã, depois da derrota para a equipe do Paysandu, e o Bugre só vai jogar daqui 2 semanas. No dia 27 de julho vai receber a equipe da Inter de Limeira no Brinco de Ouro, portanto, o técnico Hélio Cizenando terá 2 semanas aí para treinar a equipe antes desse duelo contra a Inter de Limeira. Pelo lado da Ponte Preta, daqui a pouco vou trazer mais informações sobre as 9 contratações da Ponte Preta para a sequência da Série B. Os jogadores contratados já estão integrados ao elenco da Ponte Preta e estão treinando sob o comando do técnico Márcio Zanardi e, é claro, aguardam aí a derrubada do Transferban para poderem jogar com a camisa da Ponte Preta. Batista. 18h05, Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, abraço pra você, boa noite. Olá, Batista, boa noite, um grande abraço a todos. Vamos ao Fala Galera de hoje. Você é a favor da continuidade de Hélio Cizenando no comando do Guarani? Sou sim. Ele precisa mudar algumas coisas, mas eu não vejo como solução a troca de treinador no Guarani. Portanto, continuaria, se fosse eu quem decidisse, não é? Continuaria com o trabalho do Hélio Cizenando. Na sua opinião, a Ponte está conseguindo repor as saídas do elenco à altura? Bom, não dá para saber ainda, né? Todos os jogadores que foram aí trazidos para treinar, que não estão inscritos, eu não chamo de reforço. Posso mudar de opinião e tomara que eu mude de opinião, mas por enquanto a Ponte trouxe aí meia dúzia, 8, 10, um pouco mais, um pouco menos, de jogadores comuns. Portanto, vamos aguardar. Batista. Valdemir Gomes, da palavra fácil de Tigerman. O Tigrão, bruto, galopante e indomável, o Treme Terra. Alô, Tigrão, um abraço pra você, boa noite. Boa noite. Boa noite, Batista. Um abraço aí pra você, pros amigos da Bandeirantes, do nosso Esporte. Como é que chama o programa mesmo, Batista? Me dá uns 15 minutos aí, eu vou descobrir, eu te informo, Tigrão. Esporte Total, Tigrão. Esporte Total aberto. Esporte Total aberto. Debate. Donos do craque. Um abraço aos amigos do Esporte em Debate da Bandeirantes, consagradíssimo. Bom, quem não é treme terra hoje é o Mbappé, né? Nossa, a Espanha fez um cerco em torno dele, do Dembélé. Meu Deus. A Espanha com futebol de conjunto acaba de matar. Depois nós vamos falar. Vamos pro Fala, galera. Mas que futebol da Espanha, hein? Arrancou a favorita, por isso que o futebol é lindo. A França fez uma Copa do Mundo extraordinária. Mas na hora, né, de tirar um 10, ou 8, ia tirar 10 no domingo, fez pum na farofa. Vamos lá. Você é a favor da continuidade do Hélio Cizenando? Claro que sou. Claro que sou. Trocar o treinador agora seria uma temeridade. O Guarani está dentro do G8. Se ganhar da Inter, cola de novo na liderança. É um momento de turbulência. Tem que ver essa questão de bastidor também, de salário, né? Alguns equívocos que ele cometeu, ele tem que rever, senão ele vai morrer abraçado com as suas convicções. Eu acho que a principal delas é o Maranhão. Essa insistência também, mas não está inteiro ainda, do Emerson. Mas se não está inteiro, por que vai para o banco? É mais jogador do que o Renan Castro. E mais uma outra situação aí que ele poderia ter um pouquinho mais de bom senso, futebolisticamente falando, um pouquinho mais de leitura de jogo. Mas o trabalho dele, para mim, até agora é bom. São 4 jogos, tem que reverter. E essa opinião de hoje vale até dia 27. Se ele não reverter contra a Inter,
Aí, companheirinho, a gente tem que rever também. Ele não reverte e a gente revê o conceito. Mas eu acho que reverte contra a Inter. Em caso contrário, o Guarani já se complica, não pensando apenas em acesso, mas já se complica também olhando a questão da classificação entre os 8. Mas por enquanto, neste momento, dentro do dinamismo do futebol, eu não faria isso. Ele tem que continuar e a gente depois vai avaliando pontualmente. E agora o Fala Galera da Ponte. Na sua opinião, a Ponte está conseguindo repor as saídas do elenco à altura? Ou seja, trazendo jogadores que repõem no mesmo nível, pelo menos, os que estão saindo? Não. Antes de ver jogar, não está repondo, não. Está trazendo jogador aí de Série D, que é o Tombense, Série D do brasileiro. Está trazendo jogador que disputou a Série A3 do Campeonato Paulista e Série A2 do Campeonato Paulista predominantemente. Tombense, Portuguesa Santista e Água Santa. Então, mas você está sendo preconceituoso com relação à divisão? Claro que não, de jeito nenhum. Só estou analisando o nível de campeonato que a Ponte está disputando. Eu vou dizer para vocês que a Série B é um campeonato do nível altíssimo. Eu diria que é o segundo nível técnico do Brasil. Mas e a Copa do Brasil? Mas a Copa do Brasil, ela realmente sobe muito a régua depois que ficam 16 times. Até 32, o nível da Série B é mais alto do que da Copa do Brasil. Depois de 16, o nível da Copa do Brasil é mais alto do que a Série A do brasileiro. Mas por ser um mata-mata o tempo todo, a Copa do Brasil deixa fora dessa classificação. É um torneião atípico, onde entra time aí que é exótico. Então como é que eu vou dizer que esse campeonato é maior do que, tecnicamente, do que os 20 que disputam a Série B? Com alguns times exóticos. É um campeonato político para reeleger dirigente e presidente da CBF. É um campeonato que entra todo mundo, depois apura. Só depois dos 16. Mas 16 é lá no final. Portanto, para mim a Série B é um campeonato de nível muito alto. Nível complicadíssimo. Estou falando de competições nacionais. Está bem abaixo da A, mas é um campeonato já diferente. Aí você traz Série D, Série C, Série A3 de Paulista. Então, pode surpreender sim, pode haver aí um garimpo de alto talento de quem está contratando? Pode. E eu torço por isso. Tomara que aconteça. Mas eu não posso dizer nesse momento, mesmo sem ver jogar, que as reposições que estão chegando estão à altura das baixas que deixaram o clube. Não estão à altura. São 18h12 em Campinas. Breno Beretta e os seus destaques iniciais. Alô, bebê, abraço pra você, boa noite. Alô, Batista, um abraço para você também, boa noite para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, falando a respeito do mercado da bola. O Walter Gordinho, aquele mesmo, tá um pouco mais magro, tá com 36 anos, vai jogar no Tupi de Jussara, time da 2ª divisão do Campeonato Goiano. O Walter vai jogar ao lado do centroavante Marcão, aquele mesmo que já jogou no Atlético Goianiense e no próprio Guarani. O meia Bosquilha, que foi revelado pelo Guarani, ele tá no Operário Ferroviário da Série B do Brasileiro e foi oferecido para o Atlético Mineiro. Ele é um dos destaques do Operário Ferroviário. Só que o Atlético, por enquanto, não tem interesse na contratação do jogador. E para fechar os destaques do mercado da bola, o William Potker, que estava na Ponte Preta, deve defender o Londrina,
tá tudo certo para ele jogar a Série B pelo Londrina, Batista. 18h14, Momento KTO. Semis de Copa só com seleção gigantesca na briga pela taça. Quem vai garantir seu lugar na final? A França já caiu fora, perdeu hoje para a Espanha por 2-0. Espanha já garantiu vaga na final. Amanhã tem Argentina e Inglaterra, e aí? No app KTO você encontra as melhores opções de apostas para mostrar que entende do assunto. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br para dar os seus palpites e se divertir junto com a gente. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPAMF 2093/2024. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Está no ar. Esporte em Debate hoje até às 20 horas. Mesa de áudio Elton Grimaldi, que além do áudio também opera o Switch, equipamento que corta a imagem e coloca no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, vai, manda aí um like para nós, manda aí um joinha. Muito obrigado também para você que é assinante lá do meu canal no youtube.com/Portal Carlos Batista. Coordenação de Gil Kleber e a direção geral é de Rodolfo Neves. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Para quem está sonhando em trocar de casa, o consórcio de imóveis do Sicredi é o melhor caminho. Aqui você realiza e ainda conta com uma das melhores taxas do mercado, alto índice de contemplação, além de atendimento consultivo e personalizado. E muito mais. Contrate pelo app, site ou na agência mais próxima. O consórcio é o melhor caminho até suas conquistas. Simule agora. Sicredi é ter com quem contar. Consulte as condições. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Não espere
Espere o problema aparecer para cuidar do seu carro. A manutenção preventiva é essencial para evitar danos maiores e ajudar na segurança de quem está com você em cada trajeto. Na Rocha Autopeças você encontra uma linha completa de peças mecânicas para veículos nacionais e importados, com opções originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Self-service requintado todos os dias do almoço. Carnes, aves, peixes, massas, saladas, feijoada, comida japonesa. Aos sábados e domingos, com grelhados nobres. Rodízio da melhor pizza de Campinas. Às noites de terça a sábado. Mais de 40 sabores. Salgadas, doces e também de sorvete. Cervejas geladíssimas. Diversidade de sucos. Ambiente climatizado. Bom atendimento. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Boa Ventura do Amaral 788. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h19, hoje até às 19 horas, Esporte em Debate aqui pela Rádio Bandeirantes. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais, sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. São 18h21, Ponte ao Guarani hoje, hein? Guarani. Breno Beretta, informações do Bugre, diz aí, bebê. Bom, Batista, o Guarani continua de folga. Reapresentação dos jogadores somente amanhã pela manhã. E amanhã pela manhã começa, é claro, um trabalho muito difícil nessas 2 próximas semanas para o Hélio Cizenando tentar mudar a situação do Guarani e tentar vencer a Inter de Limeira, que é o melhor visitante na Série C do Brasileiro. A gente sabe que do outro lado, o Matheus Costa conhece tudo do Guarani. Ele só não trabalhou com o João Paulo, com o Carlos Eduardo, que são jogadores que chegaram agora, e também com o Edson, né? Do resto, ele conhece todos os jogadores, os pontos positivos e também os pontos negativos. Então, além da boa fase da Inter de Limeira, tem essa situação do Matheus Costa conhecer tudo a respeito do time do Guarani. Ainda repercutindo um pouco na saída do gramado, a gente vai ouvir, trabalho da Rádio Clube, né? A palavra do Kaique França, até porque Kaique França foi mais uma vez eleito pela nossa equipe o craque do jogo. Pegou tudo no último jogo, mesmo com a derrota do Guarani, ele chegou a pegar pênalti, rebote do pênalti e mais. E se não fosse o Kaique França, o Guarani teria perdido de goleada para a equipe do Paysandu. Vamos ver o que disse na saída do gramado o Kaique França para a Rádio Clube. A gente sabe que não podia acontecer, a gente faz o primeiro tempo muito superior e acontecer isso no segundo, a gente sabe que a gente não podia deixar, mas é bola pra frente trabalhar, essa é só a primeira fase ainda. Essa derrota, ela quebra um pouco dessa sequência. O Guarani que não vence há 4 partidas, mas segue lá na parte de cima da tabela. A gente sabe que essas oscilações podem acontecer no futebol, não é o que a gente queria, não é o ideal, mas elas acontecem, é continuar trabalhando até a gente conquistar a vitória de novo. Bom, tá aí a palavra do Kaique França, até falando a respeito do time
em que o Guarani terá à disposição, o Hélio Cizenando terá à disposição, o Herbert, que é o artilheiro da equipe, voltou ao time titular no último jogo, diante da equipe do Paysandu, entrou no lugar do Isaac. Ele marcou o primeiro gol, teve boa participação, mas tomou o cartão amarelo no começo do segundo tempo. Então ele está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Herbert, e está fora do próximo jogo. Outro jogador importante que está suspenso, o Carlos Eduardo. Ele é um atleta muito importante no time do Guarani, apesar de não viver uma boa fase, mas ele vem sendo protagonista nessa Série C. Também está fora, tomou o terceiro cartão amarelo. Quais são as opções do Hélio Cizenando para substituir esses dois jogadores? Ele pode voltar com o Isaac no time, naturalmente, e é claro, colocar o Isaac como um segundo volante, colocar o Cachoeira mais como um segundo atacante, e aí teria a volta do João Paulo, porque a expectativa é grande que o João Paulo possa voltar depois da contusão muscular de grau 2, a expectativa é que ele volte a treinar, se não essa semana, no mais tardar na semana que vem, e na zaga a expectativa é que volte o Jonathan Costa. Ele tá com dores no joelho esquerdo desde o jogo diante do Caxias, ele tomou uma pancada num treinamento antes da partida diante do Caxias, depois ele atuou com dores diante do Caxias e tá de fora nos últimos 4 jogos, onde o Guarani não venceu nenhuma dessas partidas. Tem outras opções pro ataque também, é claro, tem o Natan Melo pro meio campo, mas o Hélio Cizenando tem 2 semanas, 1 semana e meia, a gente pode dizer assim, para trabalhar o time para enfrentar a Inter de Limeira. Eu vou falar um pouquinho a respeito de reforços, até porque o Guarani já trouxe o Everton Brito, ficou no banco no último jogo e ele viajou, só que no sábado ele sentiu a parte muscular no último treinamento. Até o Hélio Cizenando ele citou, olha, ele sentiu e não pôde entrar em campo. Ele citou na entrevista que ele deu logo depois do jogo. A expectativa é que o Everton Brito fique à disposição e quem sabe brigue pela posição de titular já no jogo contra a Inter de Limeira. O Matheus Guilherme, ele já chegou também, só que ainda não foi anunciado. Eu não sei qual o motivo, se ele está passando por algum teste, algo do tipo, mas o Hélio Cizenando até confirmou, olha, o Matheus Guilherme já chegou. Ele falou também na entrevista pós-jogo. Esse ano, ele é atacante pelo Capitariano, tem 7 jogos, não marcou nenhum gol. Ficou ruim, bebê. Ficou ruim agora, hein? Tava bom, ficou ruim. Acho que é aquele parafuso que soltou. Agora voltou, Batista? Ah, agora sim, agora apertou, ficou bom. Eu vou até passar para os comentaristas analisarem os possíveis reforços do Guarani, além do reforço Everton Brito, e é claro, a gente tem que analisar as possíveis chegadas. Se eles quiserem falar do Matheus Guilherme, que é um segundo atacante, jogador que atua pela ponta direita, pelo que eu soube, até conversando com a imprensa de Capivari, ele tem um problema crônico no ombro, de deslocar o ombro. Operou recentemente, espero que no Guarani não dê problema. Ano passado, pelo Atlético, fez 10 jogos só, nenhum gol e nenhuma assistência. E em 2024, pelo Capivariano, foram 18 jogos, melhor dizendo, 2 gols e 2 assistências. Esse ano, pelo Capivariano, só 7 jogos, nenhum gol e nenhuma assistência. Curiosamente, o jogador revelado pelo Guarani tem 26 anos, Batista. São 18 horas e 27 minutos. Eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, seu carro merece cuidado de especialista. H+ Beni Center, referência em Honda, fora de garantia, cuida do seu veículo com atendimento especializado e também oferece serviços multimarcas com confiança e transparência. A promoção especial continua, viu? Aproveite a troca de óleo a partir de apenas 4 vezes
de R$ 49,75. E também, durante este mês de julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. E veículos multimarca ganham check-up gratuito. Aproveite mais serviços para o seu Honda ou multimarcas na Rua Buarque de Macedo, 512, bairro Vila Nova, Campinas. Entre em contato pelo WhatsApp 19, que é o código de área, e o número 988950000. H+ Beni Center. Preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. E aí, CH Matheus Guilherme, qual é a lembrança que você tem do Capivariano? Nem estou falando de equipes anteriores, né? Mas o Capivariano disputou o Campeonato Paulista desse ano. E está na memória porque o Capivariano conseguiu coisa que o Guarani não conseguiu. O Capivariano se classificou para as quartas de final e saiu da competição perdendo para a equipe do Palmeiras no Allianz Parque. Foi no Allianz ou foi em Barueri esse jogo, hein? Foi em Barueri. Barueri, porque o Allianz estava cedido para show. E aí, CH, qual é a lembrança que você tem? O Batista, é uma análise um pouco mais complexa do que essa, né? Porque, com todo respeito, uma coisa é jogar no Capivariano, outra coisa é disputar um campeonato, seja ele qual for, com a camisa do Guarani, com a cobrança. Eu falo isso em questão de personalidade. Vou explicar por quê. Todos se lembram como é que o Carlos Eduardo começou a sua trajetória no Guarani. Não começou bem. O tempo foi passando e o jogador ganhando corpo. Agora está com um problema particular, está irregular, apesar de ter feito lá em Belém do Pará um bom primeiro tempo. E eu estou falando do Carlos Eduardo porque foi uma indicação do Hélio Cizenando. E é nisso que eu estou acreditando. Ele não me chamou a atenção, né? O jogador em pauta aí não me chamou a atenção. E nem, para ser muito sincero, o Carlos Eduardo. Então eu quero esperar um pouco mais para poder falar se a gente pode chamar de reforço. O Everton Brito, por exemplo, eu conheço. Aliás, o Breno já falou sobre isso. Acabou dando azar, né? Porque o time viajou para Belém do Pará com um dia de antecedência para poder fazer efetivamente um treinamento, e lá o Everton Brito sentiu uma contusão muscular. Tomara que volte, ele pode ajudar muito o Guarani. Agora, eu prefiro aguardar, Batista, porque eu vou repetir, a questão de personalidade, né, de confiança, pesa muito nesse momento. E é um jogador que precisa provar o seu valor. Portanto, vamos aguardar. E você, Tigrão, tem o que na sua lembrança desse jogador? O Matheus Guilherme, ele é um jogador já de 26 anos, portanto, bem jovem, mas não é menino, né? Então, eu já vi jogar. Ele é um jogador canhoto que joga do lado direito. Ele é ponta pelo lado direito, mas é canhoto, né? E eu acho que ele é inferior, por exemplo, para o ouvinte entender aqui o meu ponto de vista, ele é menos jogador do que o Mirandinha, menos jogador do que o Herbert, ou Herbert, e menos jogador do que o Guilherme Parede. Ele está abaixo desses três. Então, o Herbert continua. O Mirandinha e o Guilherme Parede foram embora. E aí você fala, tá repondo. Para mim é inferior. Para mim é inferior. Ele, esse ano, fez 7 jogos, ou 8 apenas, com a camisa do Capivariano. Em 2024, 2 gols e 2 assistências. Pelo mesmo Capivariano. Soltou a arruela, né? Do Tigrão, agora travou tudo. Oi. Vamos tentar recuperar. Vamos lá. Ainda não. É um negócio...
Acho que vai ter que trocar de chave, entendeu? Não dá, essa chave Philips aí não tá funcionando. Sim, o negócio tá... Tem que pegar uma chave inglesa para rosquear o parafuso. Bom, vamos tentar recuperar o som do Tigrão. São 18h33, seguindo o bebê. Bom, Batista, eu vou colocar um outro jogador, aí o CH pode comentar também a respeito dele, né, que é um provável reforço. Esse não chegou, mas o próprio Frontini, quando esteve aqui há alguns dias, na tela da Band, ele falou sobre a possível chegada desse jogador, e eu sei que interessa. Oi, Tigrão. Não, só para ver, para testar aqui se voltou, eu concluo meu raciocínio. Então, para dizer que o que esse jogador tem a favor dele, né? E a gente, obviamente, estava falando aqui do Matheus Guilherme, é que é o treinador que indicou, trabalhou com ele e tal, então conhece bem, mas pelo que vi, pelos números e tal, eu acho que vem aí para ser banco, não vem para resolver nenhum problema do Guarani. E reafirmo, se você me perguntasse, Matheus Guilherme por Guilherme Parede, não troco. Fico com o Guilherme Parede. Matheus Guilherme com Herbert. Não troco. Fico com o Herbert. Ou Matheus Guilherme com Mirandinha. Não troco. Fico com o Mirandinha. Agora, Matheus Guilherme com o Dentinho. Eu não fico com nenhum. Bom, agora eu vou passar um outro jogador, né? Como disse o Frontini, esse centroavante pode chegar no Guarani. Tá na mira do Guarani, estava no São Bernardo, fez só 6 jogos, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência, que é o Neto Costa. No Atlético ano passado, 43 jogos, 7 gols e 1 assistência. Em 2024, 17 jogos e 3 gols. E ele trabalhou com o Hélio no Capivariano em 2023. Fez 15 jogos e 6 gols. Neto Costa, que tem 29 anos, centroavante, pode chegar no Guarani. Qual que é a diferença do Neto Costa pro Luca e pro Maranhão? Eu, particularmente, não vejo diferença. Eu gostaria que o CH e também o Tigrão pudessem analisar, até porque são os dois hoje que estão disputando a posição de centroavante. O próprio Kevin da base, o treinador só coloca 10 minutos, como disse o Tigrão esses dias, quando a vaca foi pro brejo e a bola não chega. Então Neto Costa pode chegar no Guarani, já trabalhou com o Hélio no Capivariano. Querem comentar sobre o Neto Costa? E aí, CH, Neto Costa, a sua opinião? Eu tô com o Breno nessa. É um jogador comum, não é melhor que Luca e Maranhão. O Guarani precisa de solução, não de ficar inchando o elenco de profissionais, não é? Os números não recomendam. A única coisa positiva, se é que dá para encarar como positivo, é ele ter trabalhado com o Hélio. Agora, sinceramente, eu conheço o jogador, é um jogador comum, portanto, não contrataria. E você, Tigrão, na comparação que você fez, faça de novo com relação aos que saíram. Bom, Neto Costa, hoje eu vou, no programa de hoje, como a bagacinha é mais curta, eu vou fazer igual o Rodri. Eu vou pisar e tocar, tudo de primeira. Então o Neto Costa, e os números dele são bem discretos, é uma espécie de Maranhão sem grife, né? Então Neto Costa contra Maranhão, nenhum dos dois resolve. Neto Costa contra o Luca é mais jogador. E Neto Costa vindo bloqueia ainda mais a projeção e o número de oportunidades que tem, que é muito pequeno, o Kevin. É isso. Então você traz um jogador que tem números discretíssimos e de jogadores com dificuldade para fazer gols no ataque. A torcida do Guarani já está com o saco cheio, tanto é que o Carlos Eduardo, que é volante, é um dos artilheiros. O Herbert, que é reserva, é o artilheiro, né? E aí, de vez em quando, um zagueiro acha um gol lá, daí o Emerson acerta uma pancada de fora, acha outro gol.
E aí já fez gol aí, acho que 2 na temporada, não é? O volante, né? O William Paredes, né? Guilherme Paredes. Não, Guilherme é o ponta. É o William Farias. William Farias, o volante. Não, o William Farias marcou inclusive um gol salvador aí em cima da hora de cabeça, né? Sim, é porque você falou Paredes, o William Paredes. Não, o William Farias. Okay. É que eu tava falando do Guilherme Paredes. Então o que eu tô querendo dizer é que no Guarani, os gols feitos, né? Eles predominantemente são feitos de forma bem distribuída. Tanto é que o atacante, que é o artilheiro e que é atacante, que é o Herbert, eu acho que ele tem 4 ou 5 gols, é isso, Breno? Na temporada? O Herbert na Série C ele tem 5, na temporada ele tem 6. Então, 5 gols na Série C. Ele é o artilheiro do Guarani e é reserva. Então isso mostra que aqueles que estão jogando não estão resolvendo. Estou falando de atacante. Agora, quando você pega um volante que marcou o gol, quando você pega a lateral que marcou o gol, quando você pega um beirada que marcou gol, como é o Cachoeira que já fez gol, então, né, você distribui bem isso e o Guarani fica com um belo ataque. Mas a grande verdade é que fora aquele jogo lá contra o Maringá, onde o Maranhão fez 2, ele não foi mais na rede, né? Então, eu acho que para trazer um jogador que tem esses números, queria até que você repetisse, Breno, os números do Neto Costa nas últimas temporadas. Esse ano, 6 jogos, nenhum gol. Em 2025, 43 jogos, 7 gols. Foi o ano que ele mais marcou gol na vida, 7 gols no ano passado. Aí no Atlético também, 2024, 3 gols em 17 jogos. E com o Hélio, 2023, no Capivariano, 15 jogos e 6 gols. Se você pegar esses 7 gols em 43 jogos, né? Você vê que para centroavante é muito pouco, né? É muito pouco gol. Dá aí pouco mais de 0, alguma coisa de gol por partida, né? É muito pouco. Então, se ele tivesse feito 1 gol por partida, ele tinha 43 gols nesse ano. Se ele tivesse 4,3 gols, ele teria feito 1 gol a cada 10 jogos. Então ele fez um pouquinho mais do que isso. 1,6 aí, né? Então é muito pouco. Ou melhor, 0,16. 0,16 por partida. É muito pouco. E esse é o ano que ele rendeu mais. Fez mais gols, mas foi um número maior de jogos também. Em 15 jogos, 6 gols, já melhora um pouco. Mas resumindo, Batista. Isso, Rodrigo, resume aí. Resumirei. Não dá para considerar reforço, não, na minha opinião. Vai lá, bebê. Bom, Batista, para fechar, o Léo Porfírio, atacante da base, foi emprestado para a equipe do Santo André. Quem está acompanhando no YouTube está vendo a foto dele. Foi emprestado até o final da Copa Paulista. É bom jogador, mas também não foi aproveitado no profissional. Tem um bom jogador, inclusive, o Guilherme Batista, que está marcando muitos gols no Sub-20. Esse ano são 10 jogos, 4 gols e 2 assistências, que o Hélio poderia observar com mais carinho, até porque o Guarani precisa de gols. Então, o jogador Guilherme Batista ou Felipe Batista? Guilherme Batista. Ah, bom. Pensei que era o neto do Batista. Pensei que já estava lá no Guarani fazendo gol. Guilherme Batista, 19 anos, 10 gols, 10 jogos, né? 4 gols e 2 assistências. Ano passado fez 17 gols no Sub-20, 6 gols no Sub-20 em 17 jogos. É um jogador que o Guarani deveria olhar com carinho, o Hélio, porque ele tá atuando muito bem, Batista.
Bom, são 18 horas e 43 minutos, é a super terça de ofertas no Iga Atacado. Lojas repletas de ofertas imperdíveis, grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo, com os melhores preços para abastecer a sua casa e o seu negócio. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. Confira as ofertas. Óleo de soja Vila Velha, 900 ml, 6,19. Batata Pringles, 104, 105 e 109 gramas, 7,90 cada. Energético Bali Sabores, 473 ml, 3,89 cada. Suco Aurora Maçã e Uva, 1,5 litro, 13,98 cada. Ofertas da Super Terça válidas somente hoje. Só nesta terça, dia 14 de julho, até 22 horas em todas as lojas do Iga Atacado. E pague as suas compras com o cartão de crédito, de débito ou vale alimentação e também por pagamentos digitais. Confira mais em iga.com.br. Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste, também em Sorocaba. Intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 988950000. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Atenção, torcida bugrina! Chegou o Sócio Campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o Sócio Campeão Corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. Na Bandeirantes Campinas, em dia com a bola, no Mundial 2026. Oferecimento Manfilter, a melhor escolha em filtros automotivos. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Vamos lá então com o Em Dia, com a bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar Copa do Mundo. E amanhã no mesmo horário, 4 da tarde, Inglaterra e Argentina.
Lembrando que a grande decisão da Copa do Mundo será neste domingo às 4 da tarde, horário de Brasília. Um dia antes, no sábado às 18 horas, acontece a decisão de terceiro lugar. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série C, ontem 2 jogos fecharam mais uma rodada da competição, a 14ª. A Itabaiana ganhou do Brusque pelo placar de 1-0, resultado bom para os times da parte de cima na tabela de classificação. Figueirense e Volta Redonda empataram por 0-0. Classificação depois de 14 rodadas. A Inter de Limeira lidera pela primeira vez 25 pontos. O Brusque tem 24, Santa Cruz 24, Paysandu 23. O Guarani termina na 5ª colocação também com 23 pontos. O Botafogo é o 6º, 22, Maringá o 7º, 22 e a Ferroviária fecha o G8 com 22 pontos. Neste momento, um dos grupos da segunda fase. Inter de Limeira, Paysandu, Guarani, Ferroviária. No outro grupo, Brusque, Santa Cruz, Botafogo da Paraíba e Maringá. Com a vitória de ontem, a Itabaiana termina na 17ª colocação, sai do Z2. E o Confiança, que já estava, na verdade, né? Tinha praticamente aí uma pontuação próxima da zona do rebaixamento, fica mais distante, o Z4 ou Z2 formado, lembrando que os 2 últimos serão rebaixados, formado por Confiança com 11 pontos e Anápolis com 9. A Série C dá uma parada neste próximo fim de semana e volta apenas no dia 25. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem nós tivemos uma partida que fechou esta 17ª rodada. Aliás, foram 2 jogos. América e Londrina empataram por 1-1, Ceará e Atlético 0-0. Com esse resultado, o América segue com a lanterna na competição com apenas 7 pontos, tem um ponto a menos do que a Ponte Preta, que ocupa a 19ª colocação com 8 pontos. O Londrina vai a 19 pontos, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O Criciúma é o líder com 33 pontos. A próxima rodada começa na quinta-feira e a Ponte Preta volta a campo no sábado, dia 18, às 4 da tarde, no Majestoso, contra o Goiás. Informações do Mundial 2026, um oferecimento de Manfilter. A melhor escolha em filtros automotivos, mais segurança, durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Seu veículo está preparado para os desafios do biodiesel? Com os filtros Manfilter WK 1060 Biodiesel, você tem máxima proteção para o sistema de combustível, alta eficiência na separação de água e retenção de impurezas que podem comprometer o desempenho do motor. Mais segurança, mais durabilidade e mais confiança para rodar todos os dias. Quando o assunto é filtragem, escolha uma marca com qualidade original e reconhecida mundialmente pela qualidade e inovação. Manfilter, a melhor escolha. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 18h50 hoje até às 20 horas. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? Aquele cheiro gostoso de comida boa que dá até água na boca. Esse é o toque especial da Aroma das Ervas nas suas receitas. Uma linha completa de especiarias e temperos feitos com equilíbrio e cuidado para dar mais sabor e praticidade no dia a dia e da sua cozinha. Tem temperos especiais para carnes, aves e peixes. E tudo com o toque de sofisticação que transforma cada prato num momento único. E se você busca uma alimentação mais saudável, experimente os temperos sem sal da Aroma das Ervas. Combinações surpreendentes para agradar até os paladares mais exigentes. A Aroma das Ervas, a arte de temperar. Você encontra nas principais redes de supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Acesse agora para saber mais. aromadeservas.com.br e transforme o sabor da sua vida. E para você que está nos acompanhando pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, tá vendo ali na tela um QR Code. Encoste a câmera do seu celular neste QR Code e vá direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon para fazer as suas compras, principalmente para você que não é aqui da região de Campinas e que não está no local onde tem a distribuição da Aroma das Ervas. Pode comprar pela internet, através do QR Code que está na tela. Encoste a câmera do seu celular, pronto.
vai direto para a loja da Aroma das Ervas na Amazon. E não deixe de provar o nosso chimichurri. Chimichurri! 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 Vamos lá, Rodri! Capricha, chimichurri! Chimichurri! Sensacional! É da família Sato. Sato pai, Sato filho, família Sato que comanda a Aroma das Ervas. Se o Rodri aí tá precisando comer um pouco de feijão, né? Feijão com farinha. Chimichurri! 18h53, informações da Ponte Preta, Pedro Piscinato. Batistão, a Ponte Preta segue se movimentando aí, a diretoria da Macaca segue se movimentando no mercado, buscando mais reforços ou mais contratações para a Série B, mesmo com os transferbans. Lembrando, são 2 transferbans vigentes que a Ponte Preta sofre, um da FIFA pela dívida com o clube paraguaio, dívida essa de $6 mil, cerca de R$30 mil, e um outro transferban da CNRD pelo atraso aí nas parcelas do acordo feito entre Ponte Preta e a CNRD, que custa aí para a Ponte Preta de atraso cerca de R$1 milhão. Fora isso, fora esses 2 transferbans, a Ponte Preta ainda vem enfrentando muitas dificuldades nas negociações com os atletas pela situação vivida pelo clube. Os jogadores têm negado as propostas da Ponte Preta por conta dos salários atrasados, das promessas não cumpridas por parte da diretoria pontepretana e, é claro, pela bagunça que está no clube internamente. Recentemente a gente viu aí a situação com o lateral Roberto, que defende o Caxias. O jogador foi procurado pela Ponte Preta, disse que não aceitou o convite porque não dá para jogar de graça. Depois a Ponte Preta fez uma nota oficial rebatendo aí as falas do atleta. Ele voltou a afirmar que foi procurado pela Ponte Preta, enfim. E por conta dessa dificuldade que a diretoria, o departamento de futebol da Ponte Preta vem encontrando aí na negociação com jogadores das séries B e C, a Ponte Preta tem buscado novos jogadores nas divisões de acesso em divisões inferiores. E o alvo da vez da diretoria pontepretana é o volante Otávio. Ele disputou a Série A3 deste ano de 2026 com a camisa da Portuguesa, com a camisa da Briosa. O Otávio fez 20 jogos nesta temporada, marcou 6 gols e conquistou o título da Série A3 e, é claro, consequentemente, o acesso para a Série A2. Depois que terminou a Série A3, o Otávio foi para o Piauí, clube onde ele está disputando a Série D, e por lá fez 6 jogos e marcou um gol. Portanto, um volante aí que gosta de fazer gols. Como eu disse, na Portuguesa Santista foram 20 jogos e 6 gols, e defendendo a camisa do Piauí, 6 jogos e já marcou um gol. O Otávio já está em Campinas, já está integrado ao elenco da Ponte Preta, treinando com o grupo de jogadores, com o Elvis inclusive. Elvis está treinando normal, mesmo após aquela forte declaração no microfone da Rádio Bandeirantes, e os 8 contratados que já foram anunciados pelo presidente da Ponte Preta, o doutor Luiz Antônio Alves Torrano, também já estão treinando. Quem são esses jogadores? O Douglas Marques, que é goleiro, chega por empréstimo do Tombense. O Diogo Silva, zagueiro que defendeu o Guarani no ano passado, chega em definitivo. Iago Ribeiro, que também é zagueiro, chega por empréstimo do Água Santa. E o Alex Nascimento, outro zagueiro, que chega por empréstimo do Santos. Em definitivo, chegaram o Jota, que é lateral esquerdo, defendeu o Oeste no início desta temporada de 2026, e também o Otávio, volante, que eu acabei de citar, que defendeu a Portuguesa Santista. Além desses atletas, o Cezinha, que é meia, chega também por empréstimo vindo do Água Santa. Além dele, o David Brown, que é meia, chega por empréstimo do Tombense, e o Enzo Boer, ou Enzo Boer, chega também por empréstimo do Santos. O Enzo é meia. Agora, é claro, esses atletas esperam a queda do transferban, que segundo o presidente da Ponte Preta será derrubado assim que abrir a janela de transferências do dia 20 de julho. Já existe uma janela de transferências abertas que começou no dia 6 de julho, na semana passada, mas o presidente da Ponte Preta deixou
deixou claro que, por opção do clube, do departamento de futebol, a Ponte Preta só iria contratar na janela do próximo dia 20, na próxima segunda-feira. E por falar justamente no presidente da Ponte Preta, no doutor Luiz Antônio Alves Torrano, desde a fala do Elvis, como eu disse lá atrás no microfone da Rádio Bandeirantes, após a derrota para a equipe do Criciúma, o presidente da Ponte Preta não fez mais o programa aí denominado Pauta do Dia, que estava acontecendo diariamente na Ponte TV, até rebatia algumas falas aí da imprensa ou algumas notícias que nós e os outros colegas da imprensa de Campinas noticiávamos, mas depois da fala do Elvis, o presidente não fez mais nenhum programa denominado Pauta do Dia. E agora falando um pouco sobre a Série B, a Ponte Preta segue na vice-lanterna com apenas 8 pontos conquistados, e ontem aconteceu o fechamento da 17ª rodada e aconteceu um jogo importante para a Ponte Preta. O América Mineiro recebeu a equipe do Londrina na Arena Independência. O jogo terminou 1-1, um resultado que talvez ajude a Ponte Preta, porque o América Mineiro não ultrapassa a Ponte Preta, mas a Ponte Preta liga mais um sinal de alerta, porque com o empate o América conquistou 1 ponto, chegou aos 7 pontos somados dentro do Campeonato Brasileiro da Série B e fica apenas 1 ponto atrás da Ponte Preta. Na próxima rodada, a Macaca recebe o Goiás no estádio Moisés Lucarelli e o Londrina vai receber a equipe do Botafogo lá no VGD. Londrina que inclusive deve ser o próximo destino do atacante William Potker, o jogador que deixou a Ponte Preta recentemente, ingressou com uma ação na justiça solicitando a rescisão indireta do contrato pelos atrasos salariais. O Potker já tem um acordo com o Tubarão e deve ser anunciado como reforço da equipe que briga ali ponto a ponto contra a Ponte Preta na zona de rebaixamento da Série B. Portanto, em breve, Potker pode ser anunciado como novo reforço do Londrina. Batista. Bom, são 19 horas em Campinas. Eu quero ouvir os comentaristas, mas antes, precisando de peças para o seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas para veículos nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição, qualidade de verdade e preço justo. São mais de 50 mil itens dos melhores fabricantes do mercado e tudo de pronta entrega para facilitar para você. Escolha uma oficina de confiança e conte com a Rocha Autopeças na hora de comprar as peças. Você tem à sua disposição 7 lojas estrategicamente espalhadas por Campinas e região. Acesse agora rochaautopeças.com.br. Lá você vai encontrar o endereço de todas as lojas e também o número de WhatsApp para falar diretamente com o vendedor. Descubra a loja mais próxima e garanta o melhor para o seu veículo. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Conversei com o Sérgio Guedes. Sérgio Guedes, treinador da Portuguesa Santista, que foi campeão da Série A3, a respeito desses 2 jogadores que a Ponte está trazendo. O Jota, lateral esquerdo, e também o volante Otávio. E o Sérgio Guedes deu ótimas referências dos 2 jogadores. Falou que ele gosta mais do Otávio, que é um volante. Ele falou, olha, embora seja muito tímido, né? Ele é muito tímido, mas é um volante forte, chega na área, vai bem no jogo aéreo, pode ajudar o time da Ponte. E também a respeito do lateral esquerdo, o Jota, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. O Jota inclusive cobrou o pênalti que levou o time, o pênalti decisivo que levou o time da Portuguesa Santista para a semifinal da competição.
E ele foi o que chamou a atenção, né? Foi a frieza com que o Jota bateu aquele pênalti e meteu a bola na rede, classificando, portanto, a Portuguesa Santista. E o Jota, disse o Sérgio Guedes, ele é um jogador que arrasta bem a bola, chega na frente, ele é agudo, mas ele talvez, né, tenha tido ao longo da sua carreira até aqui, uma carreira muito recente, ele tem 23, né? 23 anos, tem o Jota. Ele se acha o Roberto Carlos, e ele não é, ele tem que ter, evidentemente, né, a humildade de entender que não é assim, porque ele passou aí por clubes importantes no cenário esportivo do Brasil. E ele é um jogador, se não me engano, esse Jota estava no Atlético. Foi um jogo Copa do Brasil, a Ponte enfrentou o Atlético. Foi Copa do Brasil ou Campeonato Brasileiro, que a Ponte enfrentou o Atlético. Nesse ano? Foi um jogo que a Ponte jogou contra o Atlético e perdeu por 2-1. Inclusive o gol da Ponte foi marcado pelo Brian Borges. Foi Série B. Foi Série B? Foi Série B. Então, acho que é a primeira rodada da Série B, se eu não me engano. Quem marcou o segundo gol desse jogo não foi um jogador chamado Jota? Mas foi um outro Jota. Esse Jota do Atlético, eu lembro que era um jogador loirinho. Esse Jota que tá chegando pra Ponte. É outro Jota. É mais moreninho. São dois Jotas, você tá certo. Foi o Jota que marcou o gol do Atlético, mas é outro jogador. É outro Jota. Outro Jota. Então, eu recorri ao Sérgio Guedes, né? Porque trabalhou com os dois jogadores e ele deu boas informações e disse, os jogadores podem ajudar o time da Ponte. E com relação aos demais jogadores, e aí CH fez aqui uma relação extensa, né? Nem sei se você lembra todos, mas o Pedro Piscinato nomeou todos os jogadores que já estão treinando aí no Estádio Majestoso. Nenhum que chame a atenção, Batista. Eu já disse num comentário anterior, acho que na semana passada, quando o Pedrinho trouxe os nomes que estão treinando aí, são jogadores todos comuns. A Ponte precisa mais do que jogadores comuns, precisa de jogadores que acrescentem, né? É uma Série B de Campeonato Brasileiro. A Série C já é um campeonato muito equilibrado e difícil. A Série B é mais complicada ainda. Eu não tenho preconceito com nenhum tipo de jogador. Aliás, eles precisam primeiro, né, efetivamente serem inscritos. Quero lembrar que no Campeonato Paulista veio um caminhão de jogadores aí. Eu tenho sido repetitivo, mas foi o que aconteceu, é fato, não é? Que chegaram jogadores e não escreve, o campeonato rola e metade ou mais da metade foi embora. Então a Ponte está numa situação que eu quero acreditar que seja diferente, mas no fundo eu não consigo. Porque são tantas falácias e tantas narrativas que eu não sei aonde isso vai parar. Não sei, sinceramente. Remontar um time, porque você contratar 8, 10, 12 jogadores no meio da temporada, você está remontando o time. Vai dar tempo? Espero que dê. Espero que os jogadores sejam inscritos, que a Ponte arrume dinheiro para pagar os jogadores, o transfer ban e siga a sua vida. Porque na parte teórica, matematicamente, ela tem chance de escapar. Acho pouco provável, aliás, pouquíssimo provável que ela se salve. Mas matematicamente é fato que existe essa possibilidade. Agora, eu imagino, eu não tenho nenhuma informação, que o Zanardi, que é bom treinador, que eu respeito muito, tenha participado da escolha desses, entre aspas, reforços. Espero. E se ele participou, não que eu não confie nas pessoas que tomam conta do futebol da Ponte, não é nada disso. É que esse ano as coisas não deram certo. Por aquele motivo, montaram um time fraco no Campeonato Paulista, montaram um time fraco no Campeonato Brasileiro da Série B e todo mundo está vendo o resultado. Mas a minha esperança é que o Zanardi tenha participado para trazer ideias novas, né?
mudar o curso das escolhas em termos de contratação para que a Ponte realmente receba jogadores para ajudar. Agora eu, sinceramente, os dois da Portuguesa Santista eu conheço. Jogadores que a Ponte tem na base aí. E espero estar errado, tá? De repente eu mudo de opinião, espero estar errado, mas a princípio, assim, Batista, não tem nada que me chame a atenção não em relação e com todo respeito aos jogadores que estão chegando. 19:08, tá aí a Ponte para você comentar, Tigrão. Batista, a chance desse tipo de planejamento, ou desse tipo de estratégia, melhor dizendo, a chance de dar certo é muito pequena. E você vê que já existe uma preocupação, e por gentileza, me corrija se eu estiver errado. Existe uma janela provisória aberta. Não existe? E por essa janela provisória, se for jogadores que estão atuando no futebol brasileiro, eles já podem ser inscritos. E todos os jogadores anunciados aí pelo Piscinato, eles estão atuando, né? Agora vieram para a Ponte, no Campeonato Brasileiro, dentro do país. Não importa em qual divisão. Série A3, Série D, Série C. Então, por que esperar o nosso planejamento é de contratar e de inscrever na janela oficial do dia 20, a partir do dia 20 de julho. E essa é longa, ela vai até setembro. Só que, né, tem tempo, lógico que tem. Foi isso que disse o presidente da Ponte, Tigrão. Em um dos episódios lá do podcast, ele falou que a Ponte escolheu só contratar na janela do dia 20, que não iria utilizar essa janela que começou no dia 6. E o que esses caras estão fazendo aí treinando? Não, 8, 9? Eles podem treinar, não tem nenhum problema. Beleza, já estão ganhando condição física, jogar. Isso é positivo. Treinar, agora pode a Ponte jogar, a Ponte joga sábado em Campinas contra o Goiás, um dos maiores orçamentos da Série B. Então, por que é que a Ponte já está com os caras aí, já está apalavrado, tem o pré-contrato, o contrato só não está registrado, só não saiu o nome do jogador no BID por conta do Transferban. Então, qual que é a conclusão que se chega? Se não fosse o problema financeiro para saldar aí algo em torno de 1 milhão do Transferban Nacional do CNRD e 30 mil reais, são 6 mil dólares, do Transferban Internacional, a Ponte já teria que inscrever para usar alguns deles que vêm aí com ritmo de jogo, né? Esse Otávio, por exemplo, está jogando. Então, só para citar um exemplo, tem outros aí que estão com ritmo de jogo. Então, por que não usa já a possibilidade de inscrever? É porque, mais uma vez, o que está pegando é o Transferban. Então, olha, a nossa opção é dia 20. É a janela que abre dia 20. Mas não tenham pressa, tá? Que ela vai até setembro. Só que a Ponte tem 8 pontos no campeonato. E tá aí a 2 rodadas de fechar o primeiro turno. E a única equipe, desde quando existe a Série B por pontos corridos, que conseguiu escapar do rebaixamento com menos de 15 pontos no primeiro turno, foi o Ceará. Tinha 14. Escapou milagrosamente. Um exemplo existe. Apenas um. Durante todo esse tempo de pontos corridos aí, que vem a partir, se eu não estiver enganado, de 2006 ou 2007. Então, meus amigos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. Quais são os 2 últimos jogos da Ponte no primeiro turno? Goiás, sábado, e o próximo, Pedrinho? Depois é o Operário fora de casa, fechando o primeiro turno. Lá em Ponta Grossa. Isso. O time também que tá no bloco intermediário, aí tá na briga. O Operário tá em terceiro, com 31 pontos. Pois é. Ele não subiria direto, né? Mas estaria aí brigando pelas 2 vagas remanescentes naquele quadrangular entre o terceiro e o sexto. Terceiro, quarto, quinto e sexto. Então vejam, a chance de que a Ponte vire o turno com 8 é muito grande.
E aí tem que esperar o dia 20? Por que tá esperando o dia 20? Para ver se arruma a grana. Então, se tem uma janela provisória e a situação é desesperadora e só um grande milagre salva a Ponte, por que não utilizar esses 2 jogadores nas 2 partidas finais do primeiro turno? Para já tentar dar uma mudada no panorama. É porque é falta de dinheiro. É porque tem que entrar esse dinheiro aí, minimamente de 1.030.000, 1.040.000 reais, para matar os 2 transferbans. Um nacional, CBF, CNRD, e outro internacional. Esse é baratinho, mas não adianta pagar um só. Então, essa é a realidade da Ponte, né? Qualquer outro tipo de narrativa, ela não é condizente com a realidade. A realidade é essa. É essa. E se a Ponte virar com 8 pontos, gente, não vamos vender ilusão para ninguém. Pode trazer a seleção da Espanha inteira que não escapa, pô. Não tem o que fazer. E esse negócio de, pelo menos poderia então virar com 14, ganhar do Goiás e ganhar do Operário lá em Ponta Grossa. Para tentar repetir o milagre que aconteceu só uma vez, desde o início dessa série de disputas por pontos corridos. Ora, só uma vez aconteceu. Precisa ganhar os 2 jogos para tentar o milagre. E vai esperar o dia 20 se os caras estão treinando? Por quê? Porque agora ainda não entrou a grana, infelizmente. E a gente sabe que está todo mundo se virando. Está todo mundo que eu digo, os responsáveis pela direção da Ponte, correndo atrás, tentando uma alternativa aqui, outra ali, mas ainda não surgiu. O restante, por uma opção nossa, por uma opção da diretoria executiva, nós vamos contratar só na janela que abre dia 20. Velho, hoje é 14, né? Sábado, tá aí, tá dentro da janela provisória, não vai usar ninguém, não vai inscrever ninguém. Então, é um momento quase que já irreversível. A Ponte na Série B, como disse o Elvis, nessa entrevista polêmica, caiu no primeiro turno. E aí vem uma baciada agora. Para quê? Para tentar remontar o time. Não tem espaço, não tem tempo, não tem pré-temporada, intertemporada entre o primeiro turno e o segundo. Até porque o calendário é muito apertado. Termina o primeiro turno, começa o segundo. Então essa é a realidade. Eu repito, um time na história nova dos pontos corridos, um time em 2016 escapou com menos de 15 pontos no primeiro turno de ser rebaixado para a Série C. Esse time foi o Ceará. E eu acho que é muito difícil de acontecer de novo. Com 14 tinha o Ceará. Em 2016. Terminou o primeiro turno com 14 pontos. Foi o único time abaixo de 15 no primeiro turno que escapou. Agora, a Ponte está correndo, sim, senhor, o risco de virar o turno com 8 pontos. Então, é uma situação só não irreversível, porque a matemática contraria essa irreversibilidade. A matemática contraria. Mas a estatística, a probabilidade e principalmente a questão técnica, elas remam todas de forma sincronizada rumo à Série C já na virada do turno, o que é uma pena, porque nós sabemos o quanto foi brilhante a conquista da Ponte da Série C no ano passado para voltar, o quanto a torcida comemorou, o quanto se abriu de esperança para a Ponte entregar assim já essa conquista já no próximo ano, retornando a esse inferno chamado Série C. São 19h17 hoje até às 20. Aproveite a promoção de pizza para viagem do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Pizza grande por um preço sensacional.
apenas R$ 69,90 para retirar lá no balcão do ponto 10. Vou repetir, pizza grande, apenas R$ 69,90 para retirar lá no ponto 10, pizzaria e restaurante. Sabores calabresa, lombo, marguerita, napolitana, frango, presunto e milho. Peça a sua e faça a festa onde você quiser. Mas, se preferir, fique lá na comodidade do salão climatizado do ponto 10, pizzaria e restaurante. E lá você pode consumir o rodízio de pizza, somente R$ 59,90. E tem chopp Brahma R$ 8,90 de 300 ml. Cerveja garrafa 600 ml a partir de R$ 10. Chega mais, que o ponto 10 Pizzaria e Restaurante te espera. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, na esquina com a Cônigo Cipião, Centro Campinas, nas noites de terça a sábado. São 19h19, intervalo, voltamos já já. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. kto.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Na H+ Beni Center, a promoção continua. Troca de óleo a partir de 4 vezes de R$ 49,75. Em julho, na troca de óleo, veículos Honda ganham alinhamento e balanceamento. Veículos multimarcas ganham check-up gratuito. O seu Honda fora de garantia recebe atendimento especializado e serviços multimarcas com confiança e transparência. Rua Doutor Buarque de Macedo, 512, Vila Nova, Campinas. H+ Beni Center, preço de Auto Center, qualidade e garantia de concessionária. Faça o sucesso da sua festa junina no Arraiado Iga Atacado. Grande variedade de produtos típicos e os melhores preços. Produtos no atacado e no varejo. Alimentos, bebidas, hortifruti, produtos de limpeza, de higiene, mercearia, cestas básicas e muito mais. Pague com cartões de crédito, débito, bandeiras digitais ou com o cartão Tricard do Iga Atacado. Aproveite ofertas sensacionais todos os dias. Lojas em Campinas, em Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Confira mais em iga.com.br. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h21, hoje até às 20. Alô, amigos da estrada, da oficina e do balcão. Se o assunto é proteção do motor, a dica é certa. Peça por Manfilter, a marca que é referência mundial em filtragem automotiva. Também tem a solução ideal para evitar paradas constantes do seu veículo pesado nas estradas. Os filtros WK 1060/20 e WK 1060/40 foram desenvolvidos para eliminar a água no combustível, ajudar no combate à formação de borra e proteger os componentes mais sensíveis do sistema de injeção.
é mais segurança, mais desempenho e mais confiança para quem não pode parar. E tem mais, na compra de qualquer item Manfilter, você cadastra o cupom fiscal no site www.pecaporman.com.br. É peça, mas na internet não tem a cedilha. Então fica Peca e Man com 2 N's no final. Você ganha um número da sorte e concorre a prêmios incríveis, como TVs, camisas da seleção e vales combustível. Confira mais informações, acesse o site www.peçaporman.com.br ou então, se preferir, para quem está nos acompanhando no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, está vendo uma imagem da promoção e também um QR Code. Encoste a câmera do seu celular no QR Code e aí fica mais fácil para você acessar, então, com mais facilidade, a página da promoção. Então, já sabe, na loja peça por qualidade, peça por filtros MAN. Todo motor campeão tem um filtro Manfilter protegendo. 19h24, ouvinte no ar. Fala, Batistão. Um abraço, amigos da Band. Batistão, vou polemizar aqui um pouco em cima da enquete do Guarani aí, se eu sou a favor ou não do Hélio. Quero dar uma informação. Eu sou motorista de aplicativo. Aproximadamente umas 2 semanas atrás eu peguei um jogador do Guarani, que claro, não vou revelar o nome, nem o local que eu peguei ele. Mas eu perguntando do treinador Hélio, o que ele me disse é o seguinte, que tem jogadores, que muitos jogadores no elenco não são adeptos ao estilo de jogo dele. E acham que ele puxa demais no treinamento, né? Mas nós sabemos aí que tem muitos jogadores que não estão satisfeitos com eles. A dizer aí o Mirandinha, que saiu, né? E você olha nas redes sociais aí, no dia que ele foi anunciado que saiu, rapidamente tirou as coisas do Guarani, ali do seu perfil, né? Do Instagram, e não colocou nem como atleta do novo clube, colocou como um atleta comum. Então ficar de olho nisso aí, tá? Eu sou a favor da permanência dele se vier a próxima vitória contra a Inter de Limeira. Se ele não vencer, para mim não fica. Um abraço a todos, é o Mauro do Planalto. Abraço, mais um. Boa noite, Batista. Boa noite, equipe nota 10 do futebol de Campinas. Ô Batista, para esse pessoal modinha aí brasileiro, alguns da imprensa, outros que são pessoas comuns, não são profissional do esporte, que diz torcer para a Argentina, eu tenho uma boa ideia para eles. Quando o time deles aqui no Brasil tiver bastante tempo que não ganha o título, ele começa a torcer pro rival. Porque é a mesma coisa. Começa a torcer pro rival. Ganhar título. Funciona assim. E eles não têm memória, então eles não lembram do passado. Não lê nada, não faz nada, porque dá uma olhada aí. Em 78, quando anularam aquele gol do Zico lá, na maior patifaria. Então, para esses modinha, vai a dica aí, quando o time deles estiver perdendo, bastante tempo que não ganhou título, começa a torcer pro rival. Um abraço aí, César Barão Geraldo. Abraço, muito obrigado. Só para quem não acompanhou, a França ganhou da Espanha. Aliás, a Espanha ganhou da França 2-0 hoje à tarde, no começo da noite, né? A partida começou às 16 horas. E com isso a Espanha é a primeira finalista e a França a grande favorita. Tá fora. E amanhã, o que é que vai acontecer, hein?
Amanhã tem a segunda semifinal, Inglaterra e Argentina. Ouvinte no ar, mais um. Boa noite, Batista, integrantes da mesa Bandeirantes. O que eu posso falar, o time da Ponte Preta é fraco. Mas o que está deixando ele mais fraco ainda é a falta de pagamento, né, de salários, né? Porque nesse último jogo aí, no segundo tempo, o que a Ponte jogou é brincadeira. Se ela jogasse assim, com salários em dias, tudo certinho com eles, e jogando do jeito que jogou no segundo tempo, a Ponte não estaria nessa posição do campeonato, estaria lá na frente, sendo um time limitado. Agora imagine se fosse um time melhor ainda. Então eu acho assim, a Ponte está nessa situação por falta de pagamento, pela direção da Ponte lá falar que tal dia eu pago e não paga, e assim vai. Mas é isso aí, Batista. Abraço para vocês aí. Abraço. Qual o nome? Ele falou, eu cortei, né? Boa noite, mas é isso aí, Batista. Abraço para vocês aí. Fernando Ponte Pretano. Fernando Ponte Pretano. Gostei da Ponte. Também me agradou no jogo diante do Fortaleza. Foram os 2 últimos jogos, né? Tantas dificuldades, mas ele está encontrando o caminho. A Ponte foi prejudicada, teve um pênalti que foi marcado pelo árbitro e depois o árbitro foi induzido ao erro, tirou o pênalti da Ponte, um empate no jogo diante do Criciúma, um empatinho, um pontinho lá na frente da legal, inclusive colocando um lateral esquerdo para jogar do lado direito, que foi o Kevson, e que deu muito certo, funcionou. Acho até que deve continuar, até porque o Thales, né, tá de saída, não tem mais o Thales, né? E o Júlio tá machucado, ainda não voltou. Então, continua com o Kevson na lateral direita, que deu certo. A Ponte, se jogar o que jogou no segundo tempo contra a equipe do Goiás, no segundo tempo que jogou diante do Criciúma, jogar daquele jeito contra o Goiás, não perde o jogo. E corre o risco de conseguir a primeira vitória na gestão técnica do Zanardi. Porque o Goiás também está com muito problema, salários atrasados, tem uma leva imensa de times no Brasil inteiro com salários atrasados e com dificuldade para pagar os seus atletas e funcionários. O Goiás é um desses. Claro, a Ponte mais ainda, né? Mas o Goiás também está nessa situação. Sabe quando você encontra uma instituição que realmente está ao seu lado? Pois é, isso é o Sicredi. É ter com quem contar de verdade. O Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa da América Latina, com mais de 120 anos de história e uma forma de atender que valoriza a proximidade e o cuidado com cada pessoa. Nas agências, o atendimento é humano e atencioso. No digital, completo e prático para quem prefere resolver tudo pelo celular. Com mais de 300 produtos e serviços financeiros, o Sicredi oferece solução que vai do dia a dia a grandes projetos. Conta corrente, crédito, investimentos, seguros, consórcios e muito mais. Sempre com um foco nas necessidades dos associados. E o grande diferencial está no cooperativismo. No Sicredi, cada pessoa é associada, participa, contribui e ajuda a desenvolver a comunidade onde vive. No Sicredi, não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Bandeirantes. Intervalo, voltamos já já.
Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Iga Atacado. Grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. H+ Beni Center, o auto center especializado em veículos Honda. Confira pelo WhatsApp 19 98895 0000. Atenção, torcida bugrina! Chegou o sócio campeão Free. Você faz o cadastro gratuitamente e já garante vantagens exclusivas, com meia entrada nos jogos do Guarani Futebol Clube. Conheça também o sócio campeão corporativo e outros planos para você. Acesse agora sociocampeão.com.br. Faça seu cadastro e seja sócio campeão. Baixe o aplicativo Bugra ID. Tenha tudo do Guarani na palma da mão. É grátis e com promoções exclusivas. Guarani Futebol Clube. Juntos somos mais fortes. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que direm os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Iga Atacado, grande variedade de produtos, preços baixos no atacado e no varejo para você economizar. Ofertas imperdíveis todos os dias. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. KTO.bet.br. Pode apostar. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Você ouve Esporte em Debate na Bandeirantes. 19h35, hoje até às 20 horas. Esporte em Debate, aqui na Rádio Bandeirantes. Na hora de escolher carne de qualidade, Campinas já tem nome certo: Mites Beef. Quem passa lá na Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484, Nova Campinas, encontra o tradicional kit mistura da semana, feito sob medida para facilitar o dia a dia, sempre com cortes frescos e preços especiais. Para os apaixonados por hambúrguer, o destaque é o kit hambúrguer Mites Beef, carne fresca, blends exclusivos e o sabor de dar água na boca. Você leva tudo para o seu hambúrguer: carne, pão, queijo, cheddar, bacon, e a família toda vai amar. E quando o clima é de festa, nada se compara ao churrasco em domicílio que o Denilson Alves, que comanda a Mites Beef, leva até você. Leva todo o preparo para que o encontro seja só alegria. Leva o churrasco, as carnes, o churrasqueiro, os garçons, as bebidas, a salada, os pães, enfim. Tem também lá para você saborear a deliciosa picanha, que realmente é incrível. Enfim, ele leva todo o preparo para que o seu churrasco seja só alegria e que todos os seus convidados vão só elogiar. Denilson Alves está há mais de 20 anos no mercado. Aliás, o Denilson Alves esteve hoje no programa Os Donos da Bola, participou. Ele veio aqui até o prédio da Band para entregar o prêmio, o cupom de compras
ao Breno Beretta, que na terceira fase dos donos do bolão ganhou. Ele foi, portanto, o que marcou mais pontos. E o ouvinte, né, da Rádio Bandeirantes, telespectador da Band, ganhou também R$1.000 em compras. O Samuel, que ganhou, já retirou, e o Breno Beretta hoje recebeu o cupom de compras para fazer lá a retirada na avenida. Você que quer conhecer também a Mites Bife, anote aí o endereço. A Avenida Doutor Jesuíno Marcondes Machado, 1484. Qualquer dúvida, fale com Denilson Alves, 998346840. 998346840. Mites Bife. Ouvinte participando, Adejair. Jesus, cadê zagueiro? Chega de atacante, Guarani é brincadeira. Tá dizendo aqui o Adejair, um abraço para você, muito obrigado. Guarani tem que se preocupar com isso, hein? Não tem reserva à altura para jogar aí no lugar do Jonathan Costa. O Jonathan Costa, ele melhora até o companheiro de defesa, o companheiro de zaga. Então ele está fazendo muita falta e se o Guarani não abrir o olho, vai ter dificuldade. Acho até que vai se classificar. Nem acho que o Guarani pode de repente vencer a Inter de Limeira. Eu estava lendo no portal carlosbatista.com.br e lá tem uma matéria, né, falando do Matheus Costa, que era técnico do Guarani. Foi mandado embora e aí foi para a Inter de Limeira. Colocou o Leão na liderança da Série C. E olha só, a Inter tem 76% de aproveitamento na Série C. De 21 pontos, conquistou 16 fora de casa. Então, aproveitamento de 76. Ela só perdeu um jogo, que foi para a Ferroviária 2-0. Foram 5 vitórias. Anápolis 2-1, Confiança 1-0, Botafogo da Paraíba 1-0, Paysandu 2-1 e Maranhão 1-0. E teve um empate contra o Barra, placar de 2-2. Então só teve uma derrota fora de casa o time do Matheus Costa na Série C. 76% de aproveitamento. Então veja a dificuldade que o Guarani terá nessa partida do próximo dia 27, quando vai enfrentar a Inter. José Vômero de Valinhos, mais 2 rodadas e o Guarani sai do G8. Ainda bem que só caem 2 este ano. Olha, rebaixamento, o Guarani não tem nenhum perigo, né? A preocupação é com a classificação. Vai ter que dar um jeito aí de resolver a parada, porque não pode continuar nessa. 2 pontos em 12. Disputado. Tá indo de bico. Tem que começar uma reação imediata. Ainda tem uma gordurinha, mas como disse o ouvinte, em 2 rodadas essa gordura vai derreter totalmente. Boa noite, Batista. Tudo bem? França deu uma de seleção de 82 do Brasil. Gostaria de ouvir os comentaristas. Bom, não dá tempo para debate, mas dá tempo aqui de uma análise rápida dos comentaristas. Começo com você, Tigrão. Ouvinte Emerson quer saber se a França de hoje equivale ao Brasil de 82. A história pode ser comparada sim, né? Só que a França cai numa semifinal e o Brasil caiu numa quartas de final diante da Itália. Com uma diferença, o Brasil caiu naquela tragédia do Sarriá
em 1982, jogando muito bem. Teve um erro de estratégia. O Brasil se classificaria com um empate. Era outro regulamento, né? Não tinha prorrogação. Com empate o Brasil passaria. Tomou um, empatou 1-1. Tomou o segundo, empatou 2-2, aquele golaço do Falcão. O primeiro foi do Sócrates. Se tá com 2-2, tranca a porteira. Tele Santana, grande treinador. O Brasil quis se classificar ganhando. Não tinha necessidade. Mas fez uma grande partida. Numa manhã, tarde infeliz do seu sistema defensivo, do Toninho Cerezo, que atravessou uma bola errada lá no pé do Paulo Rossi, que marcou inclusive os 3 gols. Fato marcante. A França de hoje é um timaço, mas a apresentação da França na eliminação, a história pode ser comparada, mas o futebol não. A França foi engolida pela Espanha taticamente. E o goleiro da Espanha, que é muito bom, aliás, sequer sujou o uniforme. Enquanto que naquela oportunidade, o Dino Zoff, goleiro da seleção italiana, na última bola do jogo, bola que classificaria o Brasil, fez um autêntico milagre num chute a queima-roupa com a testa, com cabeçada violentíssima do Oscar Bernardi, revelado pela Ponte. E o Zoff pegou a Ponte, a Ponte não, o Oscar, que foi da Ponte, poderia ter dado a classificação. Então foi diferente a história da eliminação, a performance. Mas o fato pode ser correlato. A grande sensação em 82 foi o Brasil e não chegou, e a grande sensação de 2026 foi a França e também não chegou. E você, CH, opinião também, especialmente aqui para o nosso ouvinte Emerson. Um abraço para o Emerson. Bom, eu não consigo comparar a seleção de 82 com essa da França. Acho que a seleção de 82 do Brasil era muito superior, mas os fatos podem, né? A gente pode fazer uma relação aí, com toda certeza. A França, todo mundo apostava na França hoje e ela foi uma decepção, e a Espanha jogou muito também, diga-se, né? A gente às vezes tem o defeito de achar sempre que o favorito não jogou nada e aquele que não é favorito não jogou muito. Então, assim, eu não me sinto decepcionado como telespectador do futebol, porque eu vi uma Espanha muito organizada. Não é à toa que a seleção espanhola está há mais de 30 jogos, eu não sei exatamente o número de jogos, mas são mais de 30 seguramente, sem perder. Eu só sei que nesse acúmulo de invencibilidade são 38 vitórias, não é? Então, quem assistiu o jogo sabe o que eu estou falando. Um time extremamente treinado, disciplinado, calmo, e ali tem uns 3, 4, 5 jogadores que nós poderíamos nesse momento destacar. Então, a tristeza e a decepção são iguais, mas time por time, na minha opinião, não tem comparação. Você vê que é absurdo, não tem tempo mais? Já estou sabendo, mas a Espanha fez hoje o seu 7º jogo. Sabe quantos gols ela tomou? 1 da Bélgica. 1 gol em 7 jogos. Mais de 30 partidas sem perder. Então, meus amigos, campeã europeia de seleções. A França perdeu para um grande time. Só que a Copa que a França vinha fazendo nos mostrava a França como favorita. Não para nós aqui, para todo mundo. Mas a Espanha mostrou que o futebol coletivo às vezes supera até as celebridades do outro lado. São 19h47, agora momento KTO. Semis de Copa só com seleção gigantesca na briga pela taça. Quem vai garantir seu lugar na final? Já falamos aqui, né? A França caiu fora, Espanha 2-0. E amanhã tem Inglaterra e Argentina.
No app da KTO, você encontra as melhores opções de apostas para mostrar que entende do assunto. Baixe o app KTO ou acesse kto.bet.br para dar os seus palpites e se divertir junto com a gente. Proibido para menores de 18 anos. Portaria SPA-MF 2093/2024. Portanto, dê os seus palpites. Proibido para menores de 18 anos. Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. Bandeirantes. São 19h48 em Campinas. Ouvinte participando, boa noite, Batista e equipe. Sou Ponte Pretana e como 99% da torcida triste com a situação do clube. Eberlin, doutor Juiz, vejo uma semelhança com a CBF. Desde que o Brasil perdeu, não tivemos nenhuma coletiva de imprensa para falar com a torcida sobre a eliminação e sobre a campanha e o futuro da Ponte. É igual, ninguém é dono da seleção brasileira e ninguém é dono da Ponte Preta. Alain Oliveira, Jardim Uruguai, Campinas. Abraço para você. Realmente, olha, com relação à CBF, minimamente a CBF deveria se preocupar com a torcida brasileira. É para ela que a CBF tem que dar uma satisfação. Há um rompimento entre seleção brasileira e público já há bastante tempo. Deu uma melhorada com a vinda do Ancelotti e também com a convocação do Neymar. Mas o fracasso retumbante na Copa do Mundo volta a afastar a torcida da seleção brasileira. E um dos motivos são vários, né? Poderia enumerar aqui minimamente 10. Mas um dos motivos é esse descaso que a CBF tem com o público. O presidente tinha que vir a público, dar uma satisfação, falar o que aconteceu, quais são os planos. Ao contrário, a CBF pagou um prêmio extraordinário para cada jogador fracassado e aumentou o salário do Ancelotti. Ele ganhava 5 milhões, passou a ganhar no novo contrato 6 milhões de reais por mês, fora os benefícios todos, né, que vem no bojo. E não é só o dinheiro limpo, mas vários benefícios que vêm junto. Então é um descalabro o que aconteceu aí com a seleção brasileira, não dando nenhuma satisfação. E o mesmo ocorre com a Ponte. O presidente da Ponte tinha que vir a público, dar uma satisfação. A Ponte só tem uma razão de ser, é a sua torcida. É a torcida que nos momentos mais complicados carregou o time da Ponte nos braços. E acho que a qualquer momento vai ter um movimento nesse sentido, né? A torcida não pode abandonar o time da Ponte. A torcida, os homens passam, os dirigentes passam e a entidade permanece. E a torcida vai se renovando de geração para geração. Está cada vez mais difícil, né? Fazer com que o filho torça para a Ponte. Ponte e Guarani, os dois estão no mesmo barco. Estou falando da Ponte porque é o ouvinte aqui que acabou provocando o assunto. Difícil o avô fazer com que o neto torça para a Ponte. Mas vem passando de geração a geração. Então é para ela, para a torcida, que o dirigente tem que dar uma satisfação. Sabe aquele aroma que invade a casa inteira e abre até o apetite? É esse que está faltando? Não é, né? É o IGA. Perfeito. Então vamos lá para o IGA Atacado, só para concluir aqui o nosso trabalho.
É super terça de ofertas no IG Atacado. Lojas repletas de ofertas imperdíveis. Grande variedade e qualidade de produtos no atacado e no varejo. Com os melhores preços para abastecer a sua casa e o seu negócio. Alimentos, bebidas, doces, salgadinhos, refrigerantes, frios, carnes, hortifruti, mercearia, produtos de limpeza, de higiene, cestas básicas e muito mais. E tem ofertas sensacionais. Óleo de soja Vila Velha, 900 ml, 6,19. Batata Pringles, 104, 105 e 109 gramas, 7,90 cada. Energético Bale Sabores, 473 ml, 3,89 cada. Suco Aurora Maçã e Uva, 1,5 litro, 13,98 cada. Ofertas da Super Terça válidas somente hoje, nesta terça, dia 14 de julho, até às 22 horas no IG Atacado. Pague as suas compras com o cartão de crédito, de débito ou vale alimentação. E também pagamentos digitais. Confira mais em iga.com.br. IG Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e também em Sorocaba. São 19 horas e 54 minutos em Campinas. E agora na lata. 19h54. Responde na lata. Responde na lata. Qual o técnico lançou Mbappé no futebol profissional? Dicas: foi pelo Mônaco e o treinador atualmente está no futebol brasileiro. Começo com você, Tigrão. Quem foi, hein? Não pesquisei. E você, Breno Beretta? Bom, como você deu essa dica, eu acho que foi o Leonardo Jardim, Batista. E você, CH? Português Leonardo Jardim, que hoje é técnico do Flamengo. Já eu vou dar a resposta. O atacante Balogun afirmou que a repercussão da retirada da suspensão automática durante a Copa do Mundo afetou a seleção dos Estados Unidos na eliminação para a Bélgica. Abre aspas. Minha reação inicial foi de felicidade por estar de volta à equipe, mas ao refletir percebi que isso causaria muita controvérsia e eu conseguia ver um pouco de nervosismo nos meus companheiros de equipe, porque é algo muito singular. Conforme o jogo se aproximava, eu tentava me concentrar o máximo possível, mas era difícil. Havia muita interferência externa e é difícil ignorá-la, fecha aspas, disse o jogador. E aí, você acha que essa situação realmente teve alguma influência na partida? Começo com você, CH. Batista, é muito difícil a gente saber se realmente teve ou não interferência. Eu, assim, acho que é um pouco de desculpa aí, desculpa esfarrapada, mas eu não posso afirmar nem isso e nem que teve efetivamente uma interferência externa. Portanto, é muito complicado comentar a respeito. E você, Breno Beretta? Eu acho que isso daí é uma desculpa esfarrapada e uma piada até porque foi uma palhaçada que foi feita pelo presidente dos Estados Unidos e pela FIFA. E agora dando essa desculpa aí. Tigrão, qual é a sua reflexão? Eu acho que teve influência na Bélgica. A Bélgica, diante de tamanha aberração jurídica, nem jurídica ela é, eu diria uma aberração de demonstração de poder
de imperador do mundo contra um capacho, que é o atual presidente da FIFA, mexeu com os brios da Bélgica. Olha lá, anularam a suspensão para arrebentar com a gente na casa deles. Vamos mostrar para eles com quantos paus se faz uma canoa. E meteu 4-1, foi isso. Qual o seu palpite, placar, se quiser, para a segunda semifinal da Copa do Mundo entre Argentina e Inglaterra? Hoje a Espanha despachou a França 2-0. E amanhã o que é que vai acontecer? Começo com você, CH. Argentina 2-1. Tigrão, qual é o seu palpite? Tá com o palpitômetro ligado aí na tomada. Tá, mas tá com a rosca da arruela meio espanada. Nossa. 2-1 England. 2-1 para Inglaterra. E para você, Breno Beretta, qual é o placar e quem fará a final da Copa? Eu tô apostando na Inglaterra. 2-1 Inglaterra e para mim a final será entre Espanha e Inglaterra. Olha, escrevi uma matéria hoje para o portal Bandmulti. Rapidamente a opinião de vocês. A final da Copa do Mundo no dia 19 de julho, às 4 da tarde, no MetLife Stadium, em Nova York, Nova Jersey, poderá ter um intervalo de 30 minutos. Então já tivemos essa polêmica do cartão vermelho anulado. Agora tem essa, intervalo de 30 minutos para que a FIFA possa, ao melhor estilo do Super Bowl, colocar um show no intervalo. E aí, qual é a opinião de vocês, né? Já que quando surgem rumores de que isso possa acontecer, é porque realmente já está tudo entabulado. Então já tem até nomes: Shakira, Justin Bieber, BTS, enfim, o show do intervalo. O que você acha, hein, CH? O que eu acho que a FIFA está de joelhos, né, para o presidente dos Estados Unidos. Eu não sou contra show de intervalo, adoro o Super Bowl, mas o futebol tem uma outra regra, né, tem outros princípios. Agora, eles que negociam tudo, eles sabem o que é melhor na opinião deles, né, para o futebol. Eu não gosto. E você, Tigrão? Acho uma ação, uma excrescência. E você, Breno com Beretta? A concentração dos jogadores. Eu até acho legal, mas eu acho que é um tempo muito curto, 15 minutos para fazer um show, só se aumentar o tempo do intervalo. Então, mas é exatamente isso que eu disse. A FIFA vai aumentar para 30 minutos. 30 minutos, né? 15 é o que diz a regra. Aí a FIFA vai jogar a regra na lata do lixo e vai colocar 30 minutos para ter um intervalo na final da Copa lá no MetLife Stadium. Tem que ver com a parte física, né? O que os preparadores físicos vão achar disso, porque o pessoal vai esfriar. Em meia hora vai esfriar. Vai ser legal, claro, um show, mas vai esfriar muito. Breno Beretta, destaque final do Guarani, a sua despedida. Bom, Batista, amanhã tem reapresentação no Guarani. Pela manhã, o Hélio Cizenando vai trabalhar o time, pensando, é claro, nos desfalques que ele tem, tanto Carlos Eduardo quanto o Herbert, e pensando em possíveis voltas do João Paulo e também do Jonathan Costa. O próximo jogo, dia 27, marcado para as 8 da noite contra a líder Inter de Limeira. Um abraço a todos e até amanhã. Pedro Piscinato, destaque final da Ponte Preta e a
sua despedida. Destaque final é que a Ponte Preta acertou a contratação de mais um jogador para a sequência da Série B. Otávio, volante que disputou a última Série A3 com a camisa da Portuguesa Santista, já está em Campinas treinando com o elenco da Ponte Preta e deve ser inscrito, assim como os outros 8 reforços após a derrubada do Transferban. Um grande abraço para você, Batista, e até amanhã. Valeu, CH. Abraço pra você e até amanhã, CH. Valeu, um abraço, até amanhã. Valeu, Tigrão. Um abraço pra você e até amanhã, Tigrão. Ficamos por aqui. Amanhã tem mais. Amanhã, a partir das 6 da tarde, né? Se não tiver a prorrogação e pênaltis, eu acho que amanhã vai ter, hein? Se tiver prorrogação e pênalti, Inglaterra e Argentina. Entraremos logo depois do jogo da Copa, tá bom? Valeu, gente, grande abraço, fique aqui, tem mais futebol em toda a rede, tchau! Esporte em debate, na Bandeirantes. Sim, começar um processo gradativo para que o Corinthians pudesse sair dessa lama, dessa areia movediça que parece não ter fim, Marcelo? Ótima pergunta. E eu acho que a incoerência ela já parou à medida que a gente começa o ano formando um time a custo zero.